No último dia 1º de abril, o governo federal editou a medida provisória número 936. Essa medida tem o objetivo de facilitar a manutenção dos contratos de trabalho, diminuindo os ônus financeiros disso para as empresas, tá? Entre as alternativas que ela coloca está a redução proporcional da jornada de trabalho e de salários, a possibilidade de suspensão temporária de contrato de trabalho e dá, por outro lado, aos empregados algumas contrapartidas, como um benefício pago pela União e também uma garantia provisória de emprego, popularmente a gente chama de estabilidade. Bom, nesse primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre a medida provisória número 936, eu vou falar especificamente sobre a possibilidade de redução de jornada e salário e dos benefícios pagos pela União e da estabilidade nesta situação. Primeira coisa, a grande novidade que a medida provisória número 936 traz em relação a este assunto é a possibilidade da redução de jornada e de salário serem feitas por acordo individual entre empresa e empregado. A Constituição Federal prevê, lá no artigo 7º, inciso 6, a possibilidade de redução via negociação coletiva. Esta medida, ela coloca a possibilidade de acordo individual, o que traz algumas discussões aí de constitucionalidade. O meio jurídico ele está debatendo isso, se o estado de calamidade, o momento atípico que nós estamos vivendo, autorizaria a flexibilização da Constituição Federal, mas, de todo modo, é uma medida que tem algum risco nesse aspecto. Porém, ela está aí, ela foi publicada, as empresas querem saber como isso vai funcionar, os trabalhadores querem saber como isso vai funcionar, então é importante que a gente discuta o assunto e apresente aí a medida da maneira como ela foi colocada, com os questionamentos também que são importantes aí que a gente faz. Em primeiro lugar, para acordo individual, a medida estabelece 3 faixas de redução de jornada de trabalho e de redução de salário: 25%, 50% e 70%. A redução tem que ser proporcional entre jornada e salário, ou seja, um trabalhador que ganha R$2.000 para trabalhar 8 horas por dia, se ele passar a trabalhar 4 horas, ele vai ter uma redução de 50% no salário. Se ele ganha os mesmos R$2.000 para trabalhar 8 horas e tem uma redução de 25%, ele passa a trabalhar 6 horas. É isso, essa é a proporção entre redução de jornada e redução de salário. A medida não coloca, tem que ser preservado o salário mínimo? A medida provisória não coloca essa questão, tá? Ela não é clara sobre isso. O acordo individual, ele tem que ser feito por escrito, tá? Estipulando o período de duração da redução e as demais condições, claro. E uma curiosidade, a medida coloca lá que ele tem que ser encaminhado ao empregado com antecedência mínima de 2 dias corridos. Ora, se é um acordo, ele não deveria ser encaminhado, ele é negociado pelas duas partes. O encaminhamento, na minha avaliação, ele coloca que essa situação é muito mais uma prerrogativa da empresa do que propriamente um acordo, a vontade dos dois lados. Isso também expõe essa solução a alguns questionamentos jurídicos, tá? Então, empresas devem ter muito cuidado com o uso dessa ferramenta do acordo individual para redução de jornada e de salário. Bom, pela medida provisória, a redução ela pode durar até 90 dias ou, se a calamidade pública terminar antes, a redução tem que terminar também e o contrato ele é normalizado. Ele deve ser normalizado em 2 dias corridos do fim do prazo estabelecido no acordo ou então do fim do período de calamidade. E veja só, a empresa pode antecipar também o fim desse período de redução, o que também, para mim, deixa muito claro que isso é muito mais uma prerrogativa da empresa do que propriamente a vontade das duas partes envolvidas. Falamos do que o trabalhador perde, né, da redução salarial e redução de trabalho também, mas o que ele ganha? Qual é a contrapartida, a compensação por isso? É um
primeiro lugar, um benefício criado pela medida provisória número 936, que se chama Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Ele é um benefício pago pela União e corresponde ao percentual da redução que deverá incidir sobre o valor que o trabalhador teria para receber de seguro-desemprego se fosse mandado embora. Vamos lá, explicando isso melhor. Se a redução de jornada e de salário foi de 25%, o trabalhador vai ter direito, além da diferença de salário paga pela empresa, ele vai ter direito a 25% do valor que teria para receber de seguro-desemprego se fosse mandado embora. Se a redução for de 70%, tá, ele vai ter direito a 70% do valor do seguro-desemprego. A empresa tem que comunicar que formalizou o acordo de redução de salário e de jornada no prazo de 10 dias, comunicar quem? O Ministério da Economia. O governo vai ter 30 dias, a partir dessa comunicação, para fazer, a partir da data de celebração do acordo, para fazer o pagamento do benefício. Se a empresa perder o prazo, não comunicar a celebração do acordo, ela fica responsável pelos pagamentos e pode sofrer ainda outras penalidades, outras sanções. O recebimento desse benefício, ele não depende de período aquisitivo, ele não depende do tempo de vínculo de emprego, tempo de registro do empregado. E, para quem tem mais de um emprego, né, trabalhadores que têm 2, que têm 3 empregos, ele pode receber este benefício de todas as empresas que aderirem a este programa e que fizerem aí a redução de jornada e de salário. Ou seja, se ele tiver 3 empregos e 2 das empresas aderirem ao programa e reduzirem salário e jornada, dessas 2 ele vai ter direito também ao benefício pago de acordo com esses critérios aí que eu coloquei. Bom, isso vale para todo mundo, tá? A possibilidade de acordo individual para estipulação de redução de jornada e salário vale para todos os trabalhadores? Não, não. A medida provisória ela tem algumas restrições. Em primeiro lugar, isso pode ser utilizado para quem recebe salário igual ou inferior a R$ 3.135. Poxa, por que este limite, este parâmetro? O intuito, o objetivo da medida provisória é proteger o emprego desta faixa de trabalhadores, que estatisticamente é uma faixa muito grande, tá? Boa parte dos trabalhadores do Brasil se encaixa nisso. Então, para esses, o governo está facilitando a manutenção dos empregos. Tá? Sem aí nenhuma discussão ideológica ou política de como essa facilitação está ocorrendo, mas esse é o objetivo da medida provisória nesse aspecto. Também pode fazer o acordo individual estabelecendo redução de jornada e salário o outro lado, quem está numa condição que juridicamente a gente chama de hipersuficiente, que é quem tem diploma de nível superior e ganha acima de 2 vezes o teto da Previdência, que hoje dá mais ou menos R$ 12.200. Para esses trabalhadores, pressupõe-se que há um maior poder de barganha, de negociação, que eles teriam uma melhor condição de definir se realmente interessa a eles a manutenção do contrato com esses prejuízos que eles teriam em termos de jornada e de salário. Puxa, quem está no meio disso, quem fica entre os 3.000 e pouco, os 12.000 e pouco, pode fazer apenas a redução de jornada e salário de 25%, não pode mais do que isso. Para essa faixa intermediária estabelecer outros parâmetros, outros percentuais de redução, é necessário negociação coletiva. Tá? Isso está expresso na medida provisória. O que dizem, né, o que teria motivado aí esse limbo, né, essa situação intermediária? Para essa faixa, o prejuízo, em termos salariais, ele deve ser maior. Tá? Existem aí algumas estimativas de que para praticamente todos os trabalhadores, sim, haverá
prejuízo, perda, tá? Mas para esse nível aí, entre os 3.000, dos 3.000 em diante, é um prejuízo maior. Eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo um link para um artigo que tem aí uma tabela aí para que você, trabalhador e empresários também, tenham uma ideia do que isso representa em termos práticos. Mas, apesar da tabela estar aí, me pergunte, tá? Se tiver dúvida sobre isso, fica à vontade, claro, para me perguntar. Outras restrições. Quem ocupe cargo ou emprego público não pode fazer esse acordo. Quem ocupa cargo em comissão, cargo de livre nomeação ou exoneração, quem tem mandato eletivo, também não pode fazer o acordo para redução de jornada e salário. A medida exclui expressamente União, Estados, Distrito Federal, municípios, órgãos da administração pública, direta, indireta, empresa pública, sociedade de economia mista, todos estes não podem fazer o acordo individual para redução de jornada e de salário. Vamos lá. Muito importante, empresas que prestam serviços públicos, atividades essenciais, elas têm que observar o interesse público, tá? Para realizar esses acordos. Elas têm que preservar a possibilidade de oferecer estes serviços ainda quando forem definir se vão reduzir jornada e salário de seus empregados. Tá? Tem que observar o interesse público, a possibilidade de manutenção mínima do interesse público para isso. O Ministério da Economia vai definir regras aí de ordem prática, né, de como será feita a comunicação, fiscalização, o controle, né, do respeito a essas condições. E a medida também dá uma outra contrapartida. A gente falou do benefício e ela dá uma outra contrapartida, que é uma garantia provisória no emprego, que popularmente aí a gente chama de estabilidade. Essa garantia ela dura o período da redução de salário e de jornada e o período equivalente. Ou seja, o trabalhador que tiver reduzido salário e jornada por 30 dias, por esses 30 dias e mais 30 dias, ele vai ter garantia de emprego, estabilidade. Se a redução durar 60 dias, ele vai ter garantia de emprego por esses 60 dias, mais 60 dias. E só pode ser mandado embora nesse período por justa causa. Se a empresa dispensá-lo, ela tem que pagar uma multa que vai de 50% a 100% dos salários do período e pode sofrer ainda outras penalidades. Se o trabalhador for demitido depois, ele vai poder receber seguro-desemprego? Isso é uma antecipação do seguro-desemprego, o benefício? Não, não é uma antecipação. Ele vai poder sim receber adiante. A empresa também pode, isso é uma prerrogativa, uma faculdade, não é uma obrigação, ela pode oferecer uma ajuda indenizatória, uma ajuda compensatória. E sobre essa ajuda não vai ter incidência de encargos trabalhistas, tá? De FGTS, não vai ter incidência de INSS, de imposto de renda. E, embora pareça contraditório, então, que a empresa, puxa, ela reduz o salário, mas vai dar, além do salário que mantém, ela vai dar uma ajuda? Pode ser, porque exatamente por conta disso, porque é mais barato ela dar isso como uma ajuda indenizatória do que dar como salário. A medida preserva, claro, a possibilidade de negociação coletiva para a redução de jornada e salário, nem poderia ser diferente, isso está na Constituição Federal e, como eu disse, eu particularmente recomendo, eu entendo que o ideal é que as empresas façam qualquer alteração nesse sentido via negociação coletiva. E até interessante, a medida ela facilitou, tá, a forma de realização da negociação coletiva, autorizando que isso seja feito por meios eletrônicos, as assembleias, por exemplo, por meios eletrônicos, a redução de prazos que estão previstos aí para algumas formalidades relacionadas à negociação coletiva. Sobre isso eu vou falar num outro vídeo, mas fica à vontade, claro, para me perguntar. Uma dúvida aí que eu tenho visto que o pessoal está colocando, as empresas podem firmar acordos com percentuais diferentes para empregados de uma mesma empresa? A medida não é clara sobre isso, tá? Isso
talvez possa ser interpretado como uma discriminação e até por conta disso é recomendável cuidado. Ou não fazer, tá? Definir um percentual padrão, ou então, ao menos, ter como justificar o motivo da diferença. Assim, puxa, determinados setores, determinadas funções podem reduzir pela metade, outros não, outros têm que ficar a redução só pode ser de 25%, por exemplo. Então é importante que exista critério objetivo para isso. Se você tiver alguma dúvida, fica à vontade, claro, para me perguntar. Acho que isso é, nesse momento, muito mais uma apresentação do que propriamente uma análise jurídica detalhada dessa possibilidade, mas é importante que o debate está aí, está lançado, as discussões estão rolando. Dúvidas, me pergunte, sugestões, envie. E importante, enfim, foi bastante coisa. A redução ela pode durar no máximo 90 dias, tá? Deixando claro isso. Se eu não falei lá atrás, estou falando agora. Ela pode durar no máximo 90 dias. Muito obrigado pela atenção. Grande abraço aí à distância para todos e vamos lá, vamos superar o corona.